E aí, meus amigos, tudo bem? Gostaram? Foi uma aula, né? Uma aula de introdução à psicologia, me sentindo na faculdade. Mas é muito legal, o discurso é muito bom. Eu acho que muita gente concorda com o discurso do Diniz. Acho que é o ideal, o modelo ideal que a gente sonha, é o lado hipotético do futebol, que quando funciona, isso é, você joga um futebol bonito, você tem um treinador que valoriza o aspecto humano, fala do clube, fala da torcida com esse carinho e atenção. É tudo muito diferenciado, né? Só que o futebol tem também esse lado binário, fez gol, não fez gol, perdeu, não perdeu, 3 pontos, vitória. E eu acho que esse aspecto que talvez seja a grande interrogação, porque é o que mais o Vasco precisa nesse momento. Por linhas tortas, quer dizer. Às vezes o Vasco só vai alcançar essa estabilidade ao trabalhar esse quesito emocional que está sendo destacado ao longo da temporada, né? Não pelo Diniz, pelo Carille, pelo Felipe, por quem passa pelo Vasco. Então, às vezes, para você ter resultado, vai demorar. A grande interrogação, o grande questionamento é: o Vasco vai ter tempo, o Diniz vai ter tempo para extrair os pontos, o que é importante para o Vasco, né? Especialmente nessa maratona, né? Estava conversando aqui com os amigos antes de entrar ao vivo, o ponto do Vasco ficar um mês sem ganhar, né? É absurdo isso. De uma hora eu quero ver o Vasco não passar nunca mais por isso. Porque é uma coisa assim, você tem times que tem seca, tem dificuldade, mas um mês sem ganhar e a quantidade de jogos que foram de abril até maio é muita coisa. Você está falando de 8, 9 jogos. É muita competição se o Vasco conseguir fazer a vitória. E é óbvio que isso vai criando uma insegurança no torcedor, na torcida. Vasco já colocou a venda até para a galera ficar atenta. Além dos ingressos para o jogo do Fortaleza, que já estavam disponíveis, hoje, a partir das 3 horas da tarde, Tico, começam a ser vendidos os ingressos para o jogo do Operário, terça-feira, às 19 horas. Então, assim, o torcedor fica ressabiado. É grana, é investimento. O Vasco não está passando essa credibilidade. Ao mesmo tempo, tudo depende da torcida um pouco de apoiar, né? Então é um sentimento difícil para o torcedor de mais uma vez contar com a torcida, o torcedor fazer esse movimento de apoio. É um cansaço, não dá para dizer que a torcida do Vasco não esteja cansada de sempre ter. Ela tem que estar com o emocional em dia, né, tio? Para apoiar, para colocar o time para frente. Mas é difícil, assim, entendo que o momento não é fácil, a gente torce para que o Diniz dê esse choque e os resultados venham rápido. Porque se a gente virar na zona de rebaixamento, na parada do Mundial, vai ser um mês, né, Mineiro? Bem amargo para cobrir o Vasco da Gama, aquele climinha de derrotismo geral. E, infelizmente, o retrospecto recente do Vasco tem sido esse. Torcer para que o Diniz tenha um desempenho em casa positivo. Mas, concordo, é difícil e tudo mais, mas até nesse aspecto o Diniz fez o que poderia fazer, que é encher a bola da torcida do Vascão, é especial, quando o Caldeirão se inflama, falou, tem que saber, é uma torcida que é especial, que é foda, mas que você tem que saber também. Você tem que pegar um treinador à altura da torcida, ele chegou a mandar essa aí, senão, cara, se você joga contra, o que ele está querendo dizer? Tem que partir para dentro, tem que... Acho que ele tem essa consciência, né, de que é importante, aquela coisa que a gente vinha comentando no pós-jogo, de que, cara, uma coisa que puxa a torcida é o time em campo, entendeu? Então, se o time entra criando chances, mostrando, né, vencendo, obviamente, mas mesmo que não esteja vencendo, não faz o gol, mas, pô, tá mostrando que tá indo pra cima, tá mostrando vontade, a torcida compra o bagulho. Agora, tu precisa vencer.
E não só você não tá vencendo, como ainda é um jogo moroso, não chega no ataque. Aí, Tem que ter uma relação de troca também, né? uma troca. Ao mesmo tempo que a torcida apoia quando o time também demonstra, apresenta uma vontade, uma gana, um desejo, um ímpeto, vários substantivos aqui, para que a coisa saia do lugar. Tá tocando de lado, tá naquele marasmo, naquela apatia. Aí a torcida não aguenta também, né? Aí exige muito do torcedor. É mais fácil pro time. Assim, a torcida às vezes tenta puxar o time, mas nem sempre funciona. Agora, quando o time começa a jogar bola, a torcida sempre vai junto. É um chute no gol, pô. É um chute no gol perigoso ali, espalmou para escanteio, já vai assim para a torcida vem junto. Essa sinergia e que até, o assim, é essencial. Eu ia falar, Mineiro, desculpa, que em São Januário, mesmo com o Carille, mesmo com a ideia do carilismo, uma coisa meio bucólica, o Vasco levou perigo contra contra Lanús, levou perigo contra o Porto Cabejo, perdeu gol para Zaralho contra o Porto Cabejo. O Vasco não foi inóspito em São Januário, na minha visão, assim. Ele não foi tão apático quanto ele demonstrou fora de casa, né? Contra a Vitória, às vezes. Bancada, né? Exato, talvez essa torcida fecha positivamente com esse elenco. Carille que estava invicto em São Januário, a gente destacou isso. Ele foi demitido, mas não perdeu, ganhou do Santos, ganhou do Sport. São as 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, foram em São Januário. Eu acho que a torcida impede o marasmo do time, né? Porra, vibrando ou cobrando, pô, a galera tá percebendo que tem uma coisa acontecendo ali, não dá pra né, ficar naquele marasmo, porque, porra, a reação da torcida é imediata, começa a pegar, vaiar, isso meio que, porra, o cara se liga de que tem que acontecer alguma coisa. Agora, faltou, por outro lado, por mais que deu a chance, essa coisa de passar um sentimento pra torcida de que, pô, primeiro, um controle do jogo, que era sempre um jogo que tava meio lá, meio cá, sabe, meio passageiro, e segundo, acho que um pouco desse ímpeto também, entendeu? Não é só chegar no gol, é, cara, mostrar que tá com vontade, de repente uma pressa ali, uma urgência. Claro que a urgência não é se livrar da bola logo, mas assim, você tem que conseguir transmitir pra torcida que tu tá realmente querendo ganhar aquele jogo, cara. Porra, a gente tá querendo, a gente tá tentando. E muitas vezes parece que não passou isso, né? E quando não passa, a torcida começa a ficar meio na bronca. Eu concordo que às vezes... Desculpa, tio. Não, só que assim, que às vezes é contraproducente. Você querer passar pra torcida e sai correndo, e aí tenta sair rápido do jogo, e pega no pé do adversário. Então não é que... Não pode se levar só isso em conta, mas é importante que a torcida perceba no time essa urgência e essa vontade de querer vencer, né? Para poder embarcar junto. Uma coisa que o time tem que transmitir para a torcida é que ele está ciente do que ele está fazendo. Não importa se ele ainda não conseguiu chutar uma bola no gol. Às vezes o jogo tá difícil, tá truncado, mas você enxerga que o time tá sabendo o que tá fazendo em campo. Eu acho que essa segurança que o torcedor quer ver, que o time tá sendo treinado, que o time tá evoluindo taticamente, o que a gente não via muito, né? Era sempre uma circulação de lá para cá, daqui para lá. Em algum momento o Paulo Henrique faz uma jogada individual, sai um perigo. Eu acho que isso aí que gera muita impaciência, que aí com 20 minutos você toca uma bola de lado, o torcedor já perde a paciência. Então, se o Vasco, por exemplo, contra o Fortaleza, mostrar o que mostrou no início do jogo contra o Lanús, eu te garanto que a torcida vai embalar o primeiro tempo, pelo menos inteirinho. Com certeza, com certeza. É isso. Não, cara, eu tô muito confiante de que a torcida vai colar junto e que vai ter esse apoio e que vai pegar. E tem que ver esse reflexo em campo, porque chega uma hora que é a dose de sorte, que o Diniz falou lá, né? Da bola entrar ou não entrar. Exato. E essas questões que a gente vem pontuando dessa primeira fase do trabalho do Diniz, que o time não vai estar completamente ainda entrosado com a filosofia dele. Uhum. É um time que vai ter esse problema de cansaço que a gente tem visto aí no segundo tempo. Eu não vejo muito como resolver. O jeito de resolver é girando o time, botando os jogadores. E aí, cara, a gente e nem o próprio Diniz, né? E nem o próprio Diniz, e aí passa por qualquer técnico, nem é uma crítica ao Diniz. Elenco, né? Ele vai cometer erros também. Muita gente criticou por não ter tirado o Hugo Moura, já tinha cartão amarelo e aí tomou vermelho. Muita gente criticou a demora na substituição
no jogo Porque do Lanús. Pois é. Assim, Danilo, isso é uma coisa que todo mundo reclama há muito tempo, que eu já falei, que a galera não percebe a falta de elenco e também atribui uma mudança de postura a uma mudança de peças, que não precisa ser necessariamente assim. Você pode mudar um time, cara, muda o esquema tático sem mudar as peças. Mas a gente normalmente acha que para mudar, para o time começar, tem que mudar o jogador. Sim. Então, só que no elenco do Vasco, tu olha pro banco, cara, e cara, vai mudar quem? Normalmente muda e não resolve, entendeu? Então, desde a época do Paiva, reclamava muito que o Paiva demorava para mexer. Exato. O Carille reclamava que demorava para mexer. Eles estavam evitando de olhar para o banco, né, Tio? E quando Quanto menos o banco, melhor. Ai, meu Deus, não, vamos mais um pouquinho. Não, tipo assim, reclama que o treinador demora para mexer e quando mexe, reclama que mexeu errado normalmente. Porque, porra, não tem muito. Assim, a gente pode acreditar que, de repente, o Diniz, com seu papo, com seu esquema tático, ele pode até recuperar jogadores, fazer jogadores jogarem mais, mas até isso leva um tempo, porque ele vai ter que, no treinamento, perceber quem está rendendo, quem não está, o que ele pode tirar de cada um, quem está entendendo o esquema tático dele, quem está funcionando. Então, mesmo para a gente ver isso, leva um tempo, né? E o problema é o seguinte, isso é mais urgente agora. A gente não tem... A gente precisa de urgência, né? Pois o Vasco precisa de urgência. Eu acho que esse, talvez seja esse. Por isso que a crítica à gestão Pedrinho talvez seja... Pô, se não curtiu o trabalho do Carille e achou, né, o discurso da imprensa dizendo que ele não gostou da postura e do jeito que o time se portou contra o Corinthians e que ali foi um momento... Desculpa, que poderia ter se desligado o Carille e não rolou e tal. Talvez fosse melhor ter sido resolver essa coisa com o Diniz logo e aí seguir, porque aí seria mais tempo para o Diniz trabalhar o time, o elenco, do que agora, porque o Carille estava evoluindo e estava com uma certa credibilidade nos jogos no Rio de Janeiro. E agora a gente está partindo para um ritmo em que o Diniz vai ter que começar do zero o trabalho. Por mais que ele tenha colocado o time igual ao do Felipe, próximo que o Carille também utilizou. A verdade, o Tihu está certíssimo, assim. Nesse momento, não sei, lá na frente, o Zuccarello começa a jogar, Jean Davi come a bola. É o que a gente quer, Cocão arrebenta. O time que o Diniz colocou contra o Lanús é muito próximo do time titular do Vasco. Não tem ninguém no banco. Caralho, o Paulinho tá jogando muito, hein? Paulinho tem que roubar essa vaga do Tietê. Caraca, porra, entendeu? Não tem. É Ryan. Pô, mas o Ryan é o Verrete, é Coutinho. É esse time, gente. Então, assim, não tem muito o que dizer, assim, não vai mudar muito. Não é uma receita de bolo, eu sei. Mas o melhor que o Vasco pode apresentar de peças e de rendimento são esses jogadores. Então vai ser muito trabalho da conversa do Diniz, desse trabalho emocional. Vamos lembrar que muitos dos gols sofridos pelo Vasco foram de erros individuais. Mesmo em vitória, o Hugo Moura cabeceia a bola para dentro do gol, o Paulinho erra o passe e o Santos faz o gol. Então, assim, o Vasco está sofrendo com erros individuais, a gente sabe, mas o coletivo, esse time é esse time mesmo. Acho que uma peça aqui a colar de preferência, mas de resto é esse time, são esses 11 que vão ter que resolver até a janela chegar, né? Mas a consequência do erro de timing aí, demissão do Carille e o Felipe entrar, ele não só estagnou o time, quando ele piorou o time. Ele tirou a confiança dos jogadores, jogadores que estavam minimamente sendo úteis, né, entraram numa desgraça aí de fase, né? O Hugo Moura talvez seja um grande exemplo, e aí interfere na parada do Diniz, porque o Vasco precisa de urgência? Precisa, mas é injusto hoje, contra o Fortaleza, a gente cobrar a urgência do Diniz. Ele tem que apressar, ele tem que acelerar os processos dele, porque, enfim, é o que é, o cenário é esse que a gente se encontra, mas o último da fila da culpa aqui desse senso de urgência é o Fernando Diniz, né? Eu concordo, não é que assim, o Diniz deu errado porque não respondeu rápido, que a gente sabe do tempo.
Mas uma coisa é assim, aquela coisa, né? Às vezes a torcida está muito preocupada em definir culpados, quando o mais importante é definir a solução, né? E a solução tem que vir aí. Não sei se a culpa não é do Diniz, a culpa vai ser muito mais do Pedro, mas assim, dane-se nesse momento. A culpa não é da torcida. Cara, não é achar quem é o culpado, quem não é. Isso pode ser feito em paralelo. Mas, ao mesmo tempo, cara, qual que é a solução, sabe? Qual que é a importância para a gente melhorar? É o time responder logo. Por quê? Porque a gente, mesmo que confie no trabalho do Diniz, é importante ele começar bem para ele ter a tranquilidade para fazer justamente esse trabalho. E eu acho que é muito preocupante, vai ser muito complicado se a gente pega esse período que todo mundo considera fundamental, que vai ser a parada, onde ele vai ter um treinamento, e o Vasco está numa situação complicada de estar eliminado de uma Copa, ou pior, na zona de rebaixamento. Vai ser uma pressão ali que vai atrapalhar, né, o trabalho, provavelmente. Você fecha, Tiru, uma classificação em uma das duas Copas. Eu acho que tem que vir nas duas Copas. E o mínimo 10º lugar do brasileiro para chegar lá na pausa do Mundial. É um bom cenário? Eu acho que assim, a classificação nas Copas tem que vir por conta dos adversários. Pô, uma eliminação pro Operário, em casa, em São Januário, não conseguir vencer o Melgar em São Januário, vai pegar demais. E no Campeonato Brasileiro, eu acho que o mais importante mesmo é não estar na zona de rebaixamento. Durante essa parada da Copa, o Vascaíno não olhar para a tabela e ver o time lá na Z4, aquela frase famosa, se o campeonato terminasse hoje, o Vasco estava rebaixado. Isso que tem que evitar. Não precisa nem estar muito lá em 10º. Pode estar ali em 14º, 5º, 16º, que seja. O importante é estar fora da zona de rebaixamento. Eu tô contigo. A leitura dos adversários provoca uma... Eu não gosto dessa palavra, mas é o que é. É a obrigação, né, de passar, porque são 2 jogos em casa com apoio do torcedor e contra adversários medianos para baixo, né? Então... E teoricamente é o momento mais difícil lá, porque tá pegando com o bonde andando, então tá pegando o time na zona de rebaixamento, tá pegando o time já cansado, e essas mudanças de rotação que a gente tá falando, depende também de você conhecer o elenco, né? Por mais disruptivo que seja o Fernando Diniz, eu acho que isso ele não faz. O que o treinador faz quando ele chega no time que ele não conhece ninguém, não sabe como é que é? Ele repete a escalação do último treinador. Tem que ser uma coisa muito pontual, às vezes muda, porque, tu não conhece ninguém. Então, tipo assim, eu quero entender que existe motivo para esses 11 estarem sendo escalados. Entendeu? Eu não vou pegar um cara lá do fundo do banco e botar de titular do nada, sem conhecer, sem entender até a dinâmica do grupo. Isso vai acontecendo aos poucos. Ele vai sentindo, vai percebendo e vai mexendo, né? Então é isso, né? Que confiança que o Diniz vai ter para agora no meio da semana? Contra o Fortaleza. Vamos repetir o time titular porque tem que vencer um jogo fundamental. Tá, beleza. Aí depois no meio da semana, jogo contra o Operário. De repente eu posso poupar alguém. Mas quem que eu vou poupar? Será que ele já vai ter conhecimento para saber, por um lado, quem tem que descansar, quem é que pode estar mais perto de estourar, quem é que está numa má fase mesmo, quem é que está atravessando uma fase porque está mal fisicamente? Ele não vai conhecer os titulares e, principalmente, quem eu boto no lugar desse cara, entendeu? Vou poupar o Coutinho. Que esquema eu faço sem o Coutinho, então? Isso é uma resposta que ele vai ter com muito mais segurança daqui a uns 3, 4 meses do que agora, que ele assumiu o time há 2 semanas. Então, tipo assim, as dificuldades do Diniz são essa. A gente comentava antes aqui, né, da coletiva. Por um lado, tem uma facilidade. O Diniz está pegando aí um momento mais tranquilo do Vasco do que era um mês atrás, que quando jogou um mês fora. Agora são 5 partidas em São Januário, nas Copas contra adversários mais fracos. Isso é um desafio menor do que foi há um mês atrás. Por outro lado, tem esses desafios do cara chegando agora, sem conhecer o grupo, um grupo cansado, uma reta final de maratona. Vamos ver como é que ele se sai nisso aí. Eu acho que a parte técnica, Tiru, ele vai ver mais um pouco à frente. A parte física, existe todo o banco de dados aí, né, da fisiologia. Mas é que assim... Pra ele. Agora, o substituto eu tô contigo. Isso aí é o famoso tentativa e erro. Ele vai dar oportunidade, até para não perder o elenco. A gente tem que entender como é a gestão de vestiário. Se ele já chega apontando uma panelinha ali, ferrou, meu amigo. A hora que você precisar de um cara que não tá nessa panela, ele não vai responder. Então ele chega falando que quer ter as suas convicções, fala até do Alex Teixeira, que quer dar oportunidade para ele, e eu acho que é bem por isso, é bem por aí, perdão. Mas a questão física já dá para ele ter essa noção, né? Então, e eu acho que o Diniz é bem dessa filosofia, não vou poupar da minha cabeça, vou com força total em tudo,
Até que a fisiologia me aponte. Ó, opa, então, fulano mas tá perigando. É que a fisiologia a fisiologia, ela tá lá no final, assim, né? A fisiologia, ela fala, ó, esse cara aqui subiu a enzima, esse maluco jogar mais um jogo, ele vai estourar. Vai arrebentar uma coxa e tudo mais. Mas tem um passo antes que eu acho, que o cara, ele não tá ainda estourado, mas ele já tá cansado. E esse cansaço faz ele já não subir tanto. Tipo, assim, é uma pergunta que eu até jogo, a gente que não tá lá dentro, que tá de fora pra ver. A queda do Nuno. Ela se deve Nuno e Coutinho, é muito claro isso, né? O Coutinho, são caras que não rendem em segundo tempo, não é uma questão de perseguição, não é uma coisa, pô... Até uma coisa do cara pegar a bola assim, em vez de ir pra frente, tocar pra trás. Porque, sei lá, tá cansado, ou é uma perda de confiança, né? O Hugo Moura, o que aconteceu esse negócio com ele? de tocar pra trás com o Diniz é complicado, viu? O cara estiver dando esse miguezinho no campo aí, a gente vê. A gente via claramente o Garré também sofrendo com isso. É que o Garré parou de ser utilizado, mas era um cara que não conseguia 90 minutos. Então é uma situação que o Vasco tem que saber. 15, né, Dando? Com todo respeito a ele. Mas eu digo que isso é um quesito de jogadores que não estão conseguindo render. Então você já sabe que tendo o Nuno e o Coutinho dessa forma que eles estão, para você ter um gás no segundo tempo, dependendo, você vai ter que já contar com 2 substituições. Aí você tem 2 jogadores. É uma vantagem, né? Uma vantagem. Antigamente eram 3 substituições, tinha que fazer 2, Sim, agora são 5, já permite mais você conseguir. Não, aí você tem que trabalhar esse jogador, o jogador reserva, dependendo do Garré, tô dando um exemplo aqui. Ó, você vai ter que render esses 30 minutos do Coutinho no segundo tempo. Eu acho que poderia fazer esses isso, cara. 40 minutos. Então a gente vai fazer uma preparação especial para você se entregar. Eu acho que dá para tirar isso, reconhecer as limitações do elenco e ao mesmo tempo, se o cara não tem o mesmo talento do Coutinho, ele vai me entregar fisicamente, ele vai me entregar numa bola parada. Eu acho que é por aí, assim, acho que o Vasco tem que ter alternativas para, não, vou contar com o Nuno por 90 minutos, mas tá vendo que o cara não tá entregando, não significa que o cara vai estourar. Fica essas discussões, né? Tem que barrar o Verratti, tem que barrar o Coutinho. Cara, a gente tem um elenco tão limitado que não é barrar, cara. É tipo, exato. Dosar. Cara, como é que a gente tira o melhor do Coutinho, cara? O Coutinho, exato, ele não estava conseguindo jogar aos 45 minutos. De repente ele começou a render um pouquinho mais, já começou a largar o cara quase 90, sabe? Será que não era melhor ter mantido ele mais tempo no 45 e ele se firmando? Aquela coisa dele sair e a torcida ficar puta. Porra, por que tirou o cara? É melhor do que deixar esticando até o final e ele cara descansado. E ele vai perdendo, ele vai ficando inseguro, vai perdendo a segurança, é um ciclo, Deixa eu só me interromper um minutinho, Mineiro. É que eu vou ter que fechar aqui ao vivo, agradecer a todo mundo, mas vou estar ouvindo vocês. Aí, ó, vou ver se eu pego uma água, tem um cafezinho ali. Vou pegar uma água. Pega uma água, um refri, Danilo. Não tem refrigerante. Não, mas não tem, só tem água. Mas olha só. Janak, aqui a galera nervosa aqui, tava cheio o freezer e só a galera passando pegando. Não, mas eu tenho que almoçar também. Nem dá pra beliscar muito, não, senão eu tenho que almoçar. Não, vai lá. Beijo, obrigado pelo carinho. Aí pela semana toda. A gente vai repercutir no Expresso Diário mais tarde, na próxima. Valeu, Danilo. A gente vai aqui seguir mais um pouquinho. Já estamos encerrando também. Valeu. Valeu.